Então, hoje nós vamos falar sobre um dos mais importantes escritores que a humanidade já produziu, e não por acaso ele é russo, Fyodor Dostoiévski. Eu já comentei com vocês, num vídeo anterior, que eu tive uma experiência complicada com Dostoiévski, porque eu comecei a ler O Crime e Castigo no momento que eu tinha muitas outras leituras para fazer, e eu não me concentrei como deveria para Dostoiévski. Eu não me entreguei na leitura, eu ficava lendo 10 páginas num dia, aí lia outras coisas, passava um tempo sem pegar. Aí eu pegava, lia mais, só que eu não lembrava direito o que é que eu estava lendo. O que estragou a minha leitura, a verdade é essa. Então o que é que eu estou fazendo? Esse ano eu vou voltar a ler Dostoiévski. Eu comentei com vocês, eu comprei Crime e Castigo e comprei Os Irmãos Karamazov. Então eu vou ler esse ano, mas digamos assim, para eu ir devagar, eu acabei pegando esse livro aqui, As Duas Narrativas Fantásticas de Dostoiévski, que daqui a pouco eu chego nele. Mas primeiro, quem foi Dostoiévski, né? Vamos falar um pouquinho dele. Dostoiévski, ele foi um escritor nascido na Rússia, como eu disse. Ele viveu entre 1821, a data do seu nascimento, e morreu em 1881, então com 59 anos. A obra dele, eu estou tentando falar com vocês no sentido de que eu não vou botar textos. Eu li alguns textos mais pesados sobre Dostoiévski, sobre a sua biografia, mas deixando tudo em miúcias, Dostoiévski ele é marcado principalmente pela investigação da alma humana. Dá para pegar isso? Pronto. Ele, digamos assim, ele se preocupava principalmente em investigar a mentalidade das pessoas. Ele não precisava de narrativas esplêndidas, fantásticas, que, não sei, usasse totalmente a imaginação. Não. Ele pegava elementos simples e transformava numa obra grandiosa. Ou seja, ele gostava de colocar seus personagens em situações como, por exemplo, em assassinatos, nascendo na pobreza, perante um suicídio. E ele vai investigando o caráter humano, ele vai traçando linhas de pensamento, ele vai enlouquecendo a cabeça da pessoa, a verdade é essa. Dostoiévski não é para qualquer um, mas ele não é tão difícil assim. Quando você dá uma nova chance, eu não tive a experiência boa com esse autor, mas eu dei uma nova chance, e este livro aqui, que eu vou falar, eu me apaixonei por esse livro. Ele é tão... Nossa, eu vou deixar Dostoiévski falar por ele mesmo, tá? Se vocês me permitem. Esse livro aqui tem as duas narrativas fantásticas dele, que no caso é A Dócil, que é o livro que eu estou resenhando hoje, e O Sonho de um Homem Ridículo, que eu gostei muito também, e provavelmente será a minha próxima resenha. Mas antes, deixa que o próprio Dostoiévski apresente a sua narrativa. Só um instante. Sim. Imaginem só um marido sobre a mesa da casa jaz a sua mulher, uma suicida, que algumas horas antes jogou-se pela janela. Ele está transtornado. Ainda não teve tempo de juntar suas ideias. Anda pelos cômodos da casa à procura de atinar o ocorrido, juntar suas ideias num ponto. Ademais, ele é um hipocondríaco inveterado, daqueles que falam sozinhos. Entende-se hipocondríaco, para se alguém não souber, são pessoas que não batem muito bem na cabeça, são pessoas melancólicas, são pessoas um tanto desesperadas, são pessoas que são muito preocupadas, que não está funcionando direito a cabeça, vamos entender assim, tá? Voltando. Ademais, é um hipocondríaco inveterado, daqueles que falam sozinhos. Ele está falando sozinho, narrando a coisa e esclarecendo-a para si mesmo. Apesar da coerência aparente da fala, contradiz-se várias vezes, tanto na lógica quanto nos sentimentos. Ele se justifica, ele a acusa. E se lança a explicações despropositadas. Aqui, a grosseria de pensamento e coração. Aqui, a sentimento profundo. Pouco a pouco, ele de fato esclarece a coisa para si mesmo e junta as ideias num ponto. A série de recordações que evoca acaba por levá-lo irrefutavelmente à verdade. A verdade enaltece a sua inteligência e o seu coração. No final, até o tom da narrativa se modifica em comparação ao seu começo desordenado. A verdade se revela ao infeliz de modo bastante claro e definitivo, ao menos para ele. Gente, não é spoiler dizer que ela se suicidou, porque o próprio Dostoiévski ele fez um preâmbulo antes do livro em si, e ele diz, olha, imagine que o marido chega em casa, a mulher acabou de se jogar da janela. Daí começa a história.
O tom narrativa fantástica, basicamente, significa... Por que fantástico? Porque que homem louco poderia, a sua mulher acabou de morrer, ele parar para escrever um livro? Ou pelo menos parar para ficar horas falando para si mesmo sobre toda a vida do casal. Esse é o fantástico da narrativa. As duas narrativas foram escritas no diário de um escritor. Era uma revista mensal que Dostoiévski redigia. Dostoiévski foi um jornalista também. Ele foi um redator. E ele produzia essa revista Diário de um Escritor e publicou essas duas narrativas. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Esse livro, ele me surpreendeu de uma forma que eu acabei lendo esse livro 2 vezes. Eu ainda estou pensando, porque é muito curioso. Quem gosta de Machado de Assis vai adorar, porque ele lembra muito Dom Casmurro. Até no final tem uma certa frase que ele diz: "Ah, tenebrosa Casmurrice", porque ele tratava a mulher de uma maneira que remete a Dom Casmurro. E isso, para alguns podem não concordar comigo, mas foi isso que eu avaliei no livro. E vamos lá. Eu aprendi a nunca confiar no narrador. A gente acha que só porque o narrador ele está contando aquilo ali pra gente, ele é fiel, ele é justo. Estão mexendo em alguma coisa ali, estão fazendo barulho. Enfim. O narrador, ele não tem obrigação, entenda isso. O narrador, ele não tem obrigação de falar a verdade pra você. Muita gente se perturba com isso. Há um tempo atrás, meu pai leu um livro de assassinato que o narrador era o assassino e meu pai, digamos assim, que ele ficou muito chateado com o livro. Ele ficou com raiva do livro, de verdade. Ele não imaginava aquilo. Mas é isso, a literatura, ela é fantástica, ela não precisa lhe contar a verdade. Você tem que aprender a desconfiar de tudo. Quando você vai ler um livro, principalmente de assassinato, desconfie de tudo. E esse livro também. Vejam, quem for ler esse livro, preste minuciosamente atenção em tudo que ele falar. Ele se contradiz várias vezes, ele fala coisas absurdas. Ele entende que o que ele faz por ela é uma libertação. Por quê? Ele é um usurário. O que é um usurário? Usurário são penhoristas. Por exemplo, eu tenho algo de valor, vamos dizer assim, esse óculos aqui, ele é de valor, e eu preciso muito de dinheiro. Funciona como uma forma de agiotagem também, trazendo para os dias de hoje. Eu preciso de dinheiro, eu vou no penhorista, deixo esse óculos lá, e o penhorista me dá um valor por aquele óculos que ele julga que é o valor que vale aquele óculos. Portanto, eu pego aquele dinheiro e faço o que eu quiser. Para eu poder ter esse óculos de volta, eu tenho que pagar o dinheiro que ele me deu e pagar os juros. Só assim eu posso ter esse item de valor. Essa profissão sempre foi muito odiada, porque ela funciona, como hoje nós conhecemos, como uma agiotagem. Emprestar dinheiro por juros, de uma maneira, hoje em dia a agiotagem quebra você, né, dá uma surra em você, essas coisas. Mas no caso dos penhoristas, você negociava algo de valor importante e você não ia ter de volta. Eles eram muito odiados na sociedade por causa disso. E em certo momento, para você ver como esse narrador ele é terrível, em certo momento do livro, ele diz que é uma vingança que ele faz contra a sociedade que o não tratou como merecia. Daí você vê que ele não é um cara que bate muito bem. É um cara meio complicado. E o que é que ele faz? Chega uma moça de 16 anos que começa a frequentar a loja dele levando objetos para conseguir publicar um anúncio no jornal. Ele faz isso algumas vezes e ele não presta atenção nela. Só que em dado momento, ele começa a prestar atenção e começa a procurar saber quem é aquela menina. Ele descobre que ela é uma órfã que mora com 3 tias e que essas tias maltratam muito, escravizam ela e passam tudo na cara da menina. Então ele vai numa intenção de de libertação. Ele se acha digno de, não, eu vou tirá-la daquela prisão, eu vou levá-la para morar comigo. Só que ele faz isso e a gente até acha, poxa, que legal, porque o destino que estava reservado para ela, se continuasse lá, era talvez muito pior, ou não. Mas lembre-se de uma coisa, apesar de sofrer com as tias, ela não se matou, ela se mata com ele. Entendendo o gancho desse livro? É por isso que você não pode confiar no narrador, porque ele não tem obrigação de dizer a verdade para você. Quando ele a leva para casa, em vez de a tratar de uma maneira que ela merece, ele começa a entrar nessa casmurrice que ele falava. Ele começa a tratá-la com frieza, começa a tratá-la de uma maneira de escanteá-la, deixá-la de lado. E não dá a vida que ela merece, não cuida dela direito. E ele a considera mais
ele passa a impressão de considerar ela mais como um brinquedo, como algo de valor que ele mantém guardado em casa para enfeite, digamos assim. Enfim, a narrativa vai se construindo. O livro é muito curto, ele só tem cerca de 90 páginas, mas ainda assim ele consegue ser uma obra-prima. Ele consegue mexer com você, você fica preocupado com a menina, você fica tentando justificar o que ele fez. Só que não é justificativa. Na verdade, essa questão da justificativa, a gente observa que o próprio narrador, ele está tentando se justificar de que tudo que ele fez foi por um propósito, foi por uma libertação. Isso é tão, eu achei isso tão machista, né? Ele estava cuidando dela. Cuidando dela? Em que sentido? Cara, ela se matou com você. Então, como foi que o seu cuidado? Isso é que você tem que prestar atenção. Eu não estou entrando nos detalhes. Os livros têm, apesar de ser curto, ele tem detalhes que você presta muita atenção. Até ele mesmo ele fala, olha, notem isso aqui que eu vou falar agora. Aí ele fala de um episódio e a narrativa vai se construindo tão perfeitamente que eu senti que eu estava diante de um quadro, de uma verdadeira obra de arte. Eu não resisti, eu li essa narrativa 2 vezes, não somente essa narrativa, como também do Homem Ridículo, que eu também estou muito ansioso para falar com vocês. E só para eu não esquecer, Dostoiévski, ele se, digamos assim, para ele bolar essa ideia, houve uma onda de suicídios que varreu a Rússia naquele tempo, e houve o caso de uma menina que se atirou de um quarto andar segurando um símbolo da Virgem Maria, se não me engano, numa estatueta. Portanto, daí nasceu essa narrativa 2 meses depois. E foi uma das melhores obras que Dostoiévski escreveu, provavelmente. E apesar de ser muito curta, eu gostei bastante e recomendo para todo mundo. E vocês podem encontrar ela aqui nessa editora 34, tá certo? É muito fácil, ela está custando na Amazon em torno de R$30, muito fácil de encontrar. E também tem uma da Kozak na IF. Só que como a Kozak fechou, a Amazon ainda está vendendo algumas edições, mas eu não sei se dá para encontrar hoje em dia ainda. Mas a edição da Kozak só vem a narrativa da Dócil e não vem a do Homem Ridículo. Por isso eu acho mais vantagem comprar essa aqui. E também tem uma capa muito bonita, vejam. Eu gostei bastante dessa capa. A editora 34 ela faz um trabalho muito bom. E gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha de hoje. E por favor, antes de sair, deixem seu like e compartilhem, por favor. Se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos ao canal. E semana que vem, capaz de eu não lançar semana que vem, porque eu estou devendo a vocês, porque semana passada eu não postei vídeo nenhum. Então, muito provavelmente, amanhã eu estou lançando outro vídeo com a outra resenha do Homem Ridículo. Mas vamos ver, se eu não lançar daqui para sexta-feira, eu vou lançar segunda-feira. Eu gostei muito do Homem Ridículo, estou ansioso para falar dele. Então, gente, até mais. Tchau, tchau.